Shalom família, mais um vídeo da Contagem do Homer, nosso 33º vídeo, e hoje eu quero ler para vocês Gênesis 11, de 1 a 9. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície de Ensinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. A palavra também fala sobre libertação do espírito de Babilônia, né? E a Babilônia, esse nome vem da raiz de Babel, que significa confusão, pois ali o Senhor confundiu a língua do povo. E hoje o que acaba com a unidade é justamente a confusão no entendimento do poder que essa unidade tem. Por exemplo, ali, eles eram unidos, a palavra fala. Eles falavam a mesma língua, eles eram unidos na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Só que o que eles estavam fazendo era para um objetivo errado. Não era algo para edificar ao Senhor, o nosso Deus soberano e criador. Eles queriam fama, eles queriam não serem espalhados. O Senhor hoje nos chama a dar fama ao nome de Jesus, a tornar exaltado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ser espalhados sobre a terra para pregar o evangelho a toda criatura. Eles ali estavam vivendo justamente o contrário do propósito que nos foi estabelecido hoje. Mas existia um poder imenso que eles estavam exercendo ali, que estavam os fazendo ser extremamente fortes, que era o poder da unidade. Ali o Senhor permitiu registrar esse acontecimento para que possamos aprender sobre o poder da unidade. Quando se fala a união faz a força, juntos somos mais fortes. Era um povo extremamente unido que os tornava fortes, os tornavam fortalecidos. Só que era uma unidade para algo ruim. Eu já fui do mundo e às vezes eu vejo que no mundo, no meio de amigos que estão numa farra, num rock da noite, numa curtição, numa noitada, infelizmente, às vezes, esses amigos são mais unidos do que os irmãos na fé dentro da igreja. Pois, quando eu era do mundo, já cansei de ver um amigo ia lá e arrumava confusão, seja por qualquer motivo. Os outros que estavam com ele não queriam nem saber se ele estava certo ou errado. Já vinha já para proteger o amigo. Ia lá e resolvia a situação, depois brigava com o amigo, mas não deixava ele só. Era o que eu via no mundo. Tô falando que isso é certo? Não. Tô falando sobre o poder da unidade que eu via no mundo. Os amigos não queriam nem saber qual era a confusão. Eles já chegavam de voadora no meio da confusão, daqui a pouco brigava com o amigo se o amigo estava errado. Era assim, e eu sei que é assim até hoje no mundo. Infelizmente, hoje, na igreja do Senhor, às vezes, o irmão está precisando de ajuda, e não tem ninguém para defender. Porque, às vezes, os amigos que necessariamente precisavam ser unidos, cada um está cuidando de alguma coisa, cada um está resolvendo seus problemas. E como você já está cheio de problemas, seus amigos, eles não vão resolver seus problemas agora porque não dá. Infelizmente, às vezes, dentro de uma família do corpo de Cristo, esse amigo muitas das vezes ele está sozinho. E o que infelizmente acaba acontecendo, por ser fraco na fé, não ter sabedoria, maturidade suficiente, em muitos dos casos esse amigo acaba se afastando do caminho do Senhor, porque ele não tem o poder da unidade, o poder do corpo de Cristo para o ajudá-lo. Não estou generalizando, só estou dizendo que mesmo no meio do corpo de Cristo existe a falta de unidade. Aqui foi um grande poder de unidade de um povo que se uniu para um objetivo de fama e de não ser espalhado sobre a terra. Mais à frente, um povo não estava unido ao adentrar a terra que o Senhor havia prometido. Dos espias que o Senhor separou para ir, para conhecer a terra, buscar estratégias para que eles pudessem entrar e conquistar, somente Josué e Caleb veio unido com a palavra do Senhor, trazendo esperança. Depois da fala dos demais, houve uma divisão, e por causa dessa divisão houve um racha. Na época de Corá, houve um racha. Na época que Moisés subiu o monte e eles levantaram para eles um Deus, foi o bezerro de ouro, houve um racha, houve uma divisão. Muitos queriam entrar na terra, outros queriam voltar para o Egito. Muitos estavam vivendo em unidade, ali sendo cuidados por Deus, mas viviam questionando, murmurando das coisas. E isso já estava dando exemplo desde a palavra. Então essas coisas acontecem hoje dentro da igreja. Mas o Senhor está nos chamando a viver a unidade para que nós sejamos capazes de fazer o que quisermos. Não é isso que a palavra fala? Nós estamos falando aqui há muito tempo sobre isso. Se você quiser comer o melhor dessa terra, você vai fazer isso, mas no poder da unidade do corpo de Cristo. No versículo 6 está falando, o Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. O Senhor está nos revelando que se nós, como igreja, vivermos em unidade, ou você em família também, você em família, você como empresa, você como time, você como uma equipe, como um grupo, em Cristo Jesus, na unidade do bem, sendo bom, suave, viver em união como irmãos, quando você vive isso, você é capaz de fazer o que quiser. O grupo, a equipe, o time, a família, o corpo de Cristo, a igreja é capaz de fazer o que quiser. O Senhor está nos revelando isso. É a união que nos faz a força, é verdadeiramente andarmos juntos para sermos mais fortes. Porque Deus não é Deus de confusão, mas Ele é sim de paz, a palavra está falando. A confusão é quando as pessoas às vezes se unem, mas não é para viver os propósitos do Senhor. Eles estão vivendo atitudes confusas, que não estão relacionadas ao seu chamado, ao seu propósito, à sua identidade espiritual. E por não estarem alinhados com isso, eles vivem uma unidade de confusão. É o exemplo que eu dei aqui dos amigos, né?
Agora, muitos se afastam do evangelho, muitos se afastam da igreja, nem às vezes querem chegar-se à igreja, porque ouve-se os burburinhos, e às vezes são evidentes, a divisão no meio da igreja, no meio da família, no meio do time, no meio da empresa. Quando há essas divisões, dificilmente alguém vai querer ser atraído, ver algo bom e agradável, estar unido com aquele lugar. Por isso que às vezes existe aquele sentimento de querer sair, de querer ir embora, de querer não entrar, de querer não fazer parte, de querer não estar junto, porque não há uma unidade saudável no meio desse grupo, no meio desse povo. E o Senhor está nos chamando a viver, voltar a falar a mesma língua para dar fama ao nome de Jesus e sermos espalhados em unidade, para pregoar as boas notícias, para anunciar as boas notícias e tornar o nome do Senhor famoso. E a unidade nos faz sermos capazes de fazermos o que quisermos, foi o que eu acabei de dizer aqui. Exercício, seja transparente e busque a transparência. Foi o que eu falei em alguns vídeos anteriores. Se abra, revele-se. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Já falei isso aqui também, sua vida é novela sim, você é carta escrita pelo dedo de Deus. Para que haja unidade, você precisa transparecer seus pensamentos, você precisa ser honesto, você precisa ser coerente. Você precisa ser uma pessoa autêntica e buscar isso das pessoas. Buscar a transparência da pessoa. Ah, você gosta assim, você não gosta? Por que você gosta? Por que você não gosta? Você é assim, você não é? Por que você é? Por que você não é? Ah, você achou que fosse desse jeito, mas na verdade não é assim. Eu pensei que fosse desse jeito, mas você está me dizendo que não foi desse jeito. Isso é transparência. Isso melhora o relacionamento, isso melhora e traz a unidade do Senhor. Livre de confusão. Porque não fica aquele negócio do achismo. Ah, eu pensei que era, mas não era. Não é que tem que pensar, não. É assim, é um fato. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos esclarecer. Isso é ser transparente. Busque ser transparente com as pessoas e busque a transparência das pessoas. Entenda as pessoas e busque compreender as pessoas. Entenda a si mesmo e busca ser compreendido pelas pessoas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech Halan, Shek, deixar no Bemitzvotav, Tzvan, Hausefirah, Haomer. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenaste contra a contagem do homem. Pai, hoje, em nome de Jesus, fazemos menção da contagem do homem do 33º dia. E eu peço ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor traga paz do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Os libertando, Deus, em nome de Jesus, e os preservando de todo o ataque de confusão. E que a paz do Senhor, Pai, venha como refrigério em sua família, em sua casa, em seu ministério, em sua vizinhança, em seus negócios, empresa, em todos os seus relacionamentos. Que eles possam viver, aprender, ó Deus, em unidade, em comunidade, ó Deus. Usufruindo do teu amor, usufruindo da paz do Senhor. E se tornando forte, ó Deus, pelo poder da unidade. Se tornando, ó Deus, vitorioso pelo poder da unidade. Em nome de Jesus. Assim eu abençoo, ó Deus. E que o Senhor os ajude, ó Deus, a ter transparência. A entender, compreender, discernir, interpretar conforme a tua vontade, conforme o que é. E também, ó Deus, aprender a ser claro, coerente, transparente, compreensível. Em nome de Jesus. Assim eu peço, eu já te agradeço, Santo Deus. Amém, Pai.